Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Queridos, é aquilo que eu gosto sempre de falar. 1001 razões para poder estar feliz. Cada dia que se passa, eu tive um irmão, amigo, ele dizia assim: cada dia que se passa é um milagre que nunca mais se repete. Podemos ter outros dias, mas igual a esse, eu diria que jamais, né? Tantas coisas boas, tanta experiência. E hoje, por poder estar na casa do Senhor, eu vou contando os dias, sempre quando eu tenho essa oportunidade para poder estar aqui. O salmista tinha razão, bom é estarmos aqui, viu? Principalmente quando você tem no coração uma alegria dobrada de poder rever um amigo de muito tempo. Eu vou, sem modéstia, meu amigo Lucas, missionário ali na África, e a gente o vê muito pelo Face, os lugares por onde ele está, e eu já tive a oportunidade de ouvi-lo cantar maravilhosamente bem. E o prazer maior, pastor Evandro, é porque quando a sua mãe estava com trabalho de parto, sempre tem um vizinho que mesmo com um carro velho está ali presente. E eu tive a oportunidade de ser esse vizinho, com um carrinho velho ali presente. E as suas mães contraindo ali aquelas dores de parto, eu tive essa oportunidade de pegar a sua mãe e conduzi-los até aquele hospital ali. E última hora, assim que foi descendo do carro, já vieram a equipe, porque já estava praticamente em cima da hora. E o resultado, olha aí para trás, esse menino bonito aí, viu, gente? Muito bonito. Toda vez que eu vejo ele pelo Face, meu coração se alegra, não só por esse dia do parto, mas por saber que ele serve a Jesus. É um menino diferenciado, que a gente conheceu no bairro, a sua família, e os lugares por onde ele vai, meu coração divide com ele esse sentimento, viu, Lucas? Muito bem-vindo. Se eu soubesse que você viria aqui hoje, eu pediria o pastor Evandro, mais pastora Sinara, para trocar comigo, viu? Eu sentar aí e você está aqui, viu, gente? Maravilhoso esse menino. Vocês vão ter oportunidade ainda. Vamos à Bíblia, um pouco. Agradecer meu pastor Evandro, pastora Sinara, pela oportunidade de poder dividir esse tema maravilhoso, o Espírito Santo. Porque isso mexe com a gente. Já nessa caminhada, essa ajuda que o Espírito Santo tem me dado é maravilhosa, viu, queridos? E eu agradeço pela oportunidade que eles me deram, e a sensação é como se nós estivéssemos a cada culto esquentando turbinas, porque em junho nós teremos a primeira conferência bíblica aqui, não é isso, meu pastor? Eu acredito que é isso, né? Profética. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. E, então vamos lá. Quem trouxe a sua Bíblia, o livro de Efésios. Antigamente eu guardava os textos, decorava. Hoje, um pouquinho mais velho, tem que copiar alguma coisa. Quem trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Efésios, a altura do capítulo 1, versículo 13 ao 14. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da tua glória. Glória a Deus, queridos. Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, e pela tua palavra e pelo teu Espírito, eu peço para mim, ó Deus, e para todos que estão presentes. A tua palavra eu já sei, é abençoada, ó Deus, mas os nossos corações precisam ser dilatados pelo teu Espírito para entender um pouco mais dentro da tua revelação. E eu te convido, Espírito de Deus, que o Senhor nessa noite possa ter uma liberdade incomum, e que todo espírito de dúvida, de frieza, de tristeza, de medo, de cansaço, qualquer coisa, fique do lado de fora,
Mas eu te convido o espírito de paz, espírito de alegria, espírito de amor, espírito de verdade, espírito de bonança, de prosperidade, de comunhão, para que nós possamos sair melhor do que nós entramos. Porque aprove que nesse lugar, ó Deus, o que sobressai é o teu nome, a tua glória e o nome do seu Filho Jesus é sobre todos. E o teu Espírito tem liberdade nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, interessante que quando eu li essa palavra, eu fiquei motivado por saber acerca do selo. É aquela marca, aquela evidência que qualquer cristão tem, quando, pelo ouvir da poderosa palavra de Deus, que chegou até a nós, e o crer do coração. A Bíblia fala que somos selados com o selo de Deus, pelo Espírito, através de ouvir e também de crer no coração. Temos uma marca, é como se pudéssemos dizer que somos propriedade exclusiva de Deus. Interessante que depois vem o penhor, é Deus dando ao Espírito a garantia daquela que nós chamamos a maior dádiva do céu, a nossa salvação. E para isso Deus colocou o teu Espírito como penhor, para que pudéssemos então ter essa garantia de que nós chegaremos um dia lá no céu. O livro de Filipenses, a autora do capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele vos aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é coisa que tem essa certeza de salvação, guarda dentro, porque sabemos que a qualquer momento, desde quando nós aceitamos a Cristo pelo ouvir da palavra e pelo crer do coração, o Espírito nos acompanha dia após dia, nos ajudando em momentos de fraqueza, de luta, de tempestade, de bonança, de alegria, e sabemos que haverá um último dia da igreja na face da terra, haverá a última reunião, haverá o último culto, e para isso nosso coração está preparados, porque somos bons? Não, porque o Espírito nos ajuda, glória seja dado o nome de Jesus. E sendo assim, a gente pega um conselho do apóstolo Paulo, quando diz em Efésios, a altura do capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado com o selo da promessa. Você crê nisso? Pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Aleluias. Queridos, símbolos do Espírito Santo. Nós temos no mínimo aí de 7 a 9 símbolos do Espírito Santo. Nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos o óleo, nós temos o vento, que provavelmente seja o tema da nossa primeira conferência, os 4 ventos, baseado em Ezequiel, no capítulo 37. Nós temos a pomba, nós temos o dedo de Deus, e nós temos o selo que acabamos de falar. Nada, existem alguns outros, mas eu prefiro ficar com esse. Vamos acelerar um pouquinho? Fogo. Quem trouxe a sua Bíblia, Levítico capítulo 6, versículo 13. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória seja dado o nome de Jesus. Interessante, queridos, que só nesse texto a gente encontra 3 recomendações imperativas de Deus. O primeiro está no versículo 1, fala que o fogo não vai acabar. O segundo está no versículo 12, que o versículo fala que o fogo não pode apagar. E também o versículo fala, versículo 13, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Interessante que Alex foi muito feliz na última quarta-feira, ilustrando e mostrando o tabernáculo. Pouco saberíamos disso se a Bíblia não mostrasse em sombra as coisas que no passado existiram, para que hoje nós pudéssemos ter uma interpretação muito melhor de Deus. Eu diria que tanto eu como você ficaríamos assim no obscuro, se porventura a Bíblia não falasse e não mostrasse de uma forma figurada
as coisas que aconteceram no passado, para que hoje pudéssemos ter melhor entendimento. E o nome Jesus, o próprio Jesus, ficaria assim um quanto difícil de ser entendido, se ele não viesse mostrando bem antes da sua plenitude. O tabernáculo é um exemplo disso. O Alex foi muito feliz. Imagine para um povo que viveu 430 anos no Egito, baseado apenas numa tradição de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Interessante que muito poucos conheciam a respeito de Deus naquela época. Eram 430 anos desde que Abraão teve, então, o início das coisas de Deus. Ali no Egito, o paganismo, eu imagino, a idolatria, foi obscurecendo cada dia mais a mente daquele povo, que vivia ali, na expectativa de um dia ser tirado daquele lugar e levado à terra prometida que Abraão um dia falou. Interessante, poucos conheciam desse Deus, mas Deus, ele nunca se deixa levar e também não frustra o seu plano. Na época certa, no momento certo, você já conhece a história, Deus vai lá, levanta um menino chamado Moisés, tirado das águas, o menino cresce, chega nos patamares de Faraó, ali na cúpula maior, dentro do palácio, mas quando ele tem um momento de poder ver alguém agredindo o seu irmão de sangue, ele se revolta. A história é muito bonita, você já sabe que depois daquilo ele foge, vai para a terra de Midian e lá, aquele menino que provavelmente estava esquecido, mas Deus nunca esquece, agora faz dele um pastor de ovelha, bem diferente do que ele era lá nos patamares de Faraó. Ali, na humildade de um pastor, a Bíblia fala que ele sobe até o Monte Horebe, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus que tem o seu plano, o seu projeto, lá naquele lugar. A pastora Sinara um dia falou sobre isso. Ele teve uma visão maravilhosa. A sarça ardia e não se consumia. Um fragmento frágil, né? Que eu queria ter tempo para falar sobre isso. Não era uma madeira de lei, como um peroba, jacarandá, não. Era como se fosse uma rapina, né? Algo fácil de ser queimado, mas porém não se consumia. A Bíblia fala que ele ficou atraído por esse fogo, e a gente fica atraído pelo fogo de Deus. Só que tem uma diferença, a atração às vezes é uma coisa, mas o chegar a Deus é outra coisa. A Bíblia diz que quando ele ficou atraído por aquele sentimento, por aquilo que ele estava vendo, aquela visão, ele disse consigo mesmo, chegarei mais perto e virei. O que era aquilo? Quando ele começou a andar em direção, aí sim, a voz de Deus brandou. Moisés, Moisés, tira o teu sapato, Moisés, porque o lugar onde que você está é terra santa. E foi ali que Moisés recebeu as credenciais de Deus, a experiência genuína com Deus, numa sarça que ardia em fogo. Interessante, tempo depois a Bíblia vai falar de como tudo isso, né, foi crescendo cada vez mais. E quando o povo saiu do Egito, baseado nas credenciais de Moisés, uma das coisas era o tabernáculo. Porque imagine bem, como um Deus santo, poderoso, né, correto, limpo, poderia andar com aquele povo envolvido com o paganismo, com a idolatria, um povo que pouco conhecia a Deus. Os que mais conheciam a Deus eram Moisés e Arão. As outras pessoas conheciam muito pouco, apenas pela tradição. E agora Deus tira esse povo do Egito e o faz caminhar pelo deserto. Imagine, como que Deus iria caminhar com esse povo? A própria Bíblia fala que era um povo de dura serviço, duro de coração. Mas Deus tem planos. E um dos planos mais bonitos da Bíblia, eu convido você a conhecer isso, chama-se o tabernáculo, a habitação de Deus aqui na face da terra. Foi aí que Deus constituiu o tabernáculo, para que ele pudesse estar no meio do teu povo e, ao mesmo tempo, não se envolvendo com aquele povo. Um lugar muito bem ilustrado pelo Alex na semana passada, onde se chegava com um bode, um carneiro, um bezerro, uma oferta. E ali, depois da imposição de mãos, levado até o altar de bronze, o altar de juiz, era queimado aquele altar.
era queimado aquela oferta. E aquele cordeiro, que muitas das vezes simbolizava o Ivaí, e também você, era morto, e eu deixava toda aquela oferta e voltava para minha casa agora isento de todo o pecado, porque o cordeiro foi morto no meu lugar. O tabernáculo é uma das coisas mais lindas das Escrituras, para quem conhece a Bíblia, queridos. É uma das coisas mais bonitas que eu já encontrei dentro da Bíblia. Interessante que precisava do fogo, e também a oferta. Hoje, a Bíblia fala de modo diferente. Romanos 12, 1. Rogo, pois, pela compaixão de Deus, irmãos, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje o sacrifício é vivo, é eu e você, viu, querido? O sacrifício já não é mais aquele sacrifício morto, aquele sacrifício vivo. Glória a Deus! Então precisava do fogo. O fogo era algo que foi instituído naqueles dias. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19, diz assim: não apagueis o fogo do Espírito. Não apagueis o fogo do Espírito. Uma pena que muitos dos nossos irmãos se dividem no tema chamado Espírito Santo. Olha, Deus nunca foi problema para ninguém. O próprio Jesus, no meio das igrejas, também nunca foi problema para ninguém. Mas o Espírito Santo é. Pastor, o Espírito Santo é. Porque tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não leva isso a sério. Tem muita gente chamado, que acredita que nem sequer podemos falar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são irmãos. Tem a Bíblia que temos, tem as igrejas que temos, mas não acreditam na ação do Espírito Santo. Muitos dizem que o dom já é ultrapassado, que essa coisa é um movimento de boca, e muita coisa que eu queria ter tempo para falar. Não apagueis o Espírito. E quando eu lembro isso, eu volto lá no capítulo que eu li, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito de Deus, que foi selado com o selo da promessa. A alegria de poder falar do Espírito Santo é muito grande, querido. O prazer é muito grande, porque enaltece, exalta e glorifica aquele que faz parte da augusta trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus possa nos honrar hoje e sempre, bem antes dessa conferência chegar, para que nós possamos estar cheio do Espírito de Deus. Amém, queridos? No livro de Levítico também, à altura do capítulo 9, e o versículo 24 vai falar que Abraão, vamos ler, capítulo 9, versículo 24. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Holocausto quer dizer aquele que queima e sobe, viu, queridos? E as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostou-se com o rosto em terra e adoravam a Deus. Glória a Deus. Queridos, era um momento especial. Era o primeiro culto na ordem sacerdotal feito por Moisés e os seus filhos ali. O capítulo 9 vai falar isso. Interessante que Deus deu um tanto de animais a ser cumpridos, todos eles. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, eram animais demais, mas era a ordem imperativa de Deus. Para isso, para aquilo, e principalmente o de Arão. O de Arão mexeu comigo, porque o Arão foi um bezerro que Deus mandou que ele imolasse para ele, por si mesmo, pelo seu próprio pecado, e depois fizesse oferenda para todo o restante do povo. Aí minha mente foi lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, quando o próprio Arão, pressionado pelo povo, ele faz um bezerro de ouro, a idolatria que consumiu muito naqueles dias de desgosto de Deus. Mas agora, pastor Sinara, pastor Evandro, parece que Deus trouxe tudo à tona novamente, e faz dele, oferecer um bezerro. Alex, a mesma figura, porém diferente, querido. Não um bezerro de idolatria, não um bezerro que entristecia a Deus,
mas um bezerro segundo a ordem de Deus. E isso mexeu comigo, não apenas pelo valor da obediência, que a obediência fala alto, querido. A obediência é o maior patamar que o crente pode conseguir aqui, entre os céus e a terra. Oi, não é cantar bonito, eu sei que o Lucas sabe disso e muitos outros, nunca foi pregar, nunca foi ser bacharelado em teologia, essas coisas, ainda que isso é muito bom e eu não tenho nada disso, nada dessas coisas, mas o que é mais importante chama-se a obediência a Deus, ao Espírito de Deus. Isso agrada a Deus, isso mexe com o coração de Deus. E foi o primeiro resultado da desobediência de Adão e Eva, foi isso, o primeiro pecado. Interessante, querido, eles cumpriram tudo certinho, e quando cumpre tudo certinho, o manual de Deus, o roteiro de Deus, o trajetório de Deus, quando se coloca tudo nos vagões ali, na linha traçada por Deus, lá do alto céus, Deus fica muito alegre, viu, querido? Deus fica alegre com a gente, quando a gente faz tudo para a honra e glória do nome dEle, com obediência à poderosa palavra, sem espírito de vanglória, sem holofote em cima da gente, mas pelo prazer único de obedecer à ordem imperativa de Deus. E aí o resultado é fogo, fogo no altar. Foi o primeiro fogo aceso por Deus. Foi o primeiro fogo aceso por Deus na ordem sacerdotal. Então, foi tão bonito, que a minha Bíblia diz, então, que o povo alegrou. Não tem ninguém que se alegra, não tem ninguém que fica triste, querido. Não tem ninguém que não gosta quando o fogo queima o pecado, queima a mentira, queima a doença, queima o diabo. Não tem ninguém que não sente isso no coração. Só alguém muito desligado, pior do que esse frio que está aí fora mesmo, que não gosta do fogo de Deus, porque o fogo de Deus é maravilhoso. Teve um reverendo chamado Moody, o grande Moody, ele dizia assim, numa reunião pelos seus líderes, acende um fogo no altar, e todos queimarão nele. O altar precisa de fogo, querido, eu preciso de fogo, o pregador precisa de fogo, o cantor precisa de fogo, o palestrante precisa de fogo, a igreja precisa de fogo, querido. Glória seja dado o nome de Jesus. Isso agrada a Deus, viu, queridos? Vamos para o outro. Água. João capítulo 7, versículo 37. E eu já estou terminando, viu? Quando o pastor Evandro levanta ali, é hora de terminar. João capítulo 7, versículo 37. Então vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se de pé e brandou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, correrão rios de água viva dentro dele. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. É isso mesmo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui era a festa dos tabernáculos. 7 dias de festa. 7 dias de alegria, de agradecimento, por algumas razões. Primeiro, histórico, também chamado a festa do Sucote, vendo? A festa das cabanas. Era 7 dias de muito agradecimento a Deus, de muita alegria. Olha, essa festa é tão conceituada num valor bem mais especial do que a Páscoa, devido ao montante de alegria e as razões pela qual se fazia assim. Era baseado na história, porque o povo viveu 40 anos andando pelo deserto, morando em cabana. Nessa festa, nessa época, o Israel por inteiro, não sei se faz isso até hoje, Israel por inteiro larga a sua casa nobre e luxuosa e cria no fundo do seu quintal, do seu terreno, cabanas, apenas um lugar aberto, para o lado do sul, para o lado da onde que nasce o sol da justiça. E ali, a história diz que eles ficam ali em cabana, tem a sua comunhão, tem o seu momento onde eles lêem a Torá, e outras coisas, e cânticos, e ficam salmodiando, com lembranças dos 40 anos que eles andaram por deserto, morando ali em tendas e em cabanas. Por isso eles fazem a cabana, e Israel é lotada de cabanas pequenas, mesmo tendo casas nobres, suntuosas, luxuosas, mas
trazendo ao coração a memória, Lucas, que traz esperança. Glória seja dado o nome de Jesus. E essa coisa é muito boa a gente falar, por quê? Porque só quem já passou, só quem já viveu, só que sabe os caminhos que a gente já trilhou junto a Deus, que nunca deixou faltar o fogo, nem a nuvem de fogo em cima e nem a nuvem embaixo, que nunca fez com que os nossos pés precisassem assim ficar descalços, e nunca faltou mantimento, e nunca faltou maná, e nunca faltou água. Só quem tem experiência de uma vida longa com Jesus, sabe, às vezes, pelos lugares da sombra da morte, igual o salmista falou, Nino, mas às vezes, em montanhas altas, adorando a Deus, como Arão e Ur naquele dia, a gente não consegue esquecer, viu, queridos? A gente não consegue esquecer o quanto Deus foi todo tempo bom para nós, não consegue esquecer. Por isso, quando nós temos a oportunidade, como Israel, lembra de novo. Segundo é agradecimento, porque era uma festa das colheitas, era o final da colheita. E ali se reúne a última temporada de colheita para o agradecimento pela prosperidade de Deus em não deixar faltar nada. E a terceira e a maior importância era porque era uma referência ao Messias que eles esperavam ali naqueles dias. Era um cortejo maravilhoso, tinha cenas maravilhosas, eu queria ter tempo para falar sobre isso. Uma delas são chamadas as procissões. Durante 7 dias, o sumo sacerdote, toda a equipe, ia até a fonte de Siloé, o enviado, e colhia dali água em vasos de ouro, e todo o povo ia atrás cantando e salmodiando. E um dos cânticos que eles cantavam era baseado em Isaías, à altura do capítulo 12, o versículo 3. Vós tirareis água da fonte da salvação. Vós tirareis água da fonte da salvação. E não pense você que é com frieza, não. É com muita alegria, é com muito espírito de adoração, porque ali trazia o coração dele a esperança, de um Deus poderoso. Jeová é o teu nome, que com mão poderosa bateu naquela rocha e saiu água. Água que, se eu tivesse tempo, eu iria falar dentro da Bíblia um tanto de coisa maravilhosa que Deus fez por eles naquele lugar. Interessante, querido, glória seja dado o nome de Jesus, que aquele ritualismo marcava todo aquele povo nas 3 festas que haviam ali, todo ano, o povo era obrigado a subir, e essa principalmente, era obrigado a subir. Se você vai ler o contexto antes, você vai ver que os irmãos de Jesus diziam-se para ele, olha, você não quer ser visto? Você não quer ser mostrado? Então, vai para essa festa, divulgue lá o seu nome. A Bíblia fala que Jesus disse que é para eles ir na frente, porque a hora deles ainda não era chegado. Ou seja, todo o povo todo o sexo masculino tinha que comparecer naquela festa. Aquela festa era marcada por tantas coisas bonitas ali naquele dia. E um ritualismo que durante anos aquele povo seguia a mesma coisa, igual quando se tem a procissão aqui no Brasil, toda vez a mesma coisa. Mas aquele dia foi maravilhoso, porque não somente eles citavam, Ellen, vós tirareis a água da fonte da salvação, mas a própria fonte estava ali, o próprio Jesus estava ali. E aquele dia foi maravilhoso, porque um ritualismo que se seguia de geração em geração, de neto, de pai passando para filho, de filho passando para trás, aquela coisa que eu poderia dizer, a mesmice das coisas, tudo bem, mas aquele dia foi especial, querido, porque a minha Bíblia diz que ele estava presente, aquele que Ageu disse lá no capítulo 2, o desejado de todas as nações, o desejado, o querido de todas as nações, estavam presentes ali naquele lugar, não apenas no ritualismo, lido por alguém ou cantado por um grupo, mas ele mesmo colocou-se de pé, e uma voz forte que brandou naquele dia, aquele que tem sede, vem a mim e beba, aquele que tem sede, vem a mim e beba.
Quantos sedentos naquele dia? Quantos sedentos naquele dia? Quantos sedentos naquele dia? Que vivia tudo, aquela liturgia de culto e voltava e a mesma coisa. Mas agora foi diferente, querido. Agora foi diferente, porque o mesmo Espírito que trabalha no nosso meio é o mesmo Espírito. Não tinha microfone, não tinha aparelhagem, não tinha nada disso, mas o mesmo Espírito, através do vento, ele levou aquela palavra naqueles corações que há muito tempo, sedento de um Deus verdadeiro, sedento de algo diferente. Quantas vezes a gente está na igreja a mesma coisa? Quantas vezes a gente está num culto a mesma coisa? Baseado no tempo que eu tive, baseado na minha credencial de que aquilo que eu sou, e muitas das vezes a gente adentra por uma porta daquela ali, seco, vazio, sedento de Deus, precisando de algo que faz a nossa estrutura abalar, mas muitas das vezes a gente não entende que Ele é a fonte, e que o rio está aqui, um rio cristalino, bonito, lindo e maravilhoso está aqui, que não nos convida a ir perto dele com conta-gota, não. Entra com vasilhas, com bacia, com baldes, entra com o coração aberto, dizendo, glória seja dado, o que o PG canta no seu hino Universo, que é a coisa mais linda, que a minha boca possa ser um mar que possa resplandecer o oceano de Deus, um mar de bênção a minha boca, que nessa noite o seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua língua estranha, querido, que muitas das vezes você quer falar, mas tem medo, tem vergonha, não tem coragem, porque talvez inibe o marido que está do lado, o irmão que está do outro, as lágrimas que muitas das vezes quer descer no coração, mas você fica retendo, porque tem vergonha de fazer isso, tem vergonha de levantar as mãos e dizer, Senhor, me enche do teu Espírito essa noite, Senhor. Faz desse culto ser diferente, faz dessa reunião ser tão diferente, Senhor. Chega daquela reunião costumeira, que eu entro e saio do mesmo jeito. Não, eu quero ser balançado pelo teu Espírito. Eu quero viver essa dimensão. Glória seja dada no nome de Jesus. Eu sou assim mesmo, viu, querido? Quando eu começo a falar do Espírito, quantos sedentos no dia de hoje? Quantos sedentos no dia de hoje? Quantos que estão com o coração seco, e às vezes, pastor Sinara, com a fonte bem pertinho deles, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos terminar, queridos? Glória a Deus. Queridos, só para lembrar uma coisa que eu deixei de falar aqui, mas é muito importante também, sobre o fogo lá atrás. Josué, à altura do capítulo 22, do versículo 10 a seguir, vai chamar assim, altar do testemunho, altar bonito. Esse altar bonito conta a história de três tribos que ficou do outro lado do Jordão. Era a tribo dos Gaditas, dos Rubenitas e a meia tribo de Manassés. Eles preferiram não atravessar o Jordão quando o povo foi vencer lá a terra prometida. Isso foi desde a época de Moisés. E Moisés disse para eles assim, olha, tudo bem, vocês podem ficar desse lado porque vocês acham que é melhor ficar desse lado com o gado que vocês têm. Mas uma coisa vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que entrar na luta e na batalha, e depois então, vocês podem voltar. Esse povo deixou a família, deixou o gado, deixou tudo dele do outro lado do Jordão. E eles atravessaram. A Bíblia fala das conquistas de Josué, viu? Mais de 7 anos ali ganhando, mais de 30 reis sendo dominados ali. Por fim, a vitória agora foi de Josué. Josué reuniu o povo, capítulo 22, e ele começa a dividir agora os povos, porque o povo tinha muitos despojos, viu? De guerra, e a vitória já era ganha. Quando chegou nesse povo, ele fez o seguinte, olha, pode voltar para a sua terra agora, porque vocês foram obedientes,
foram fiéis a Moisés, guardou a palavra e a mim também, porque entraram na batalha e conseguimos vencer agora. Pode voltar. Eles voltaram, essas 3 tribos, para viver do outro lado do Jordão. E as outras tribos do lado da terra do Jordão, a terra prometida. Só que quando eles chegaram lá, eles fizeram um altar, chama Altar do Testemunho. Um altar que aparentemente parecia ser bem maior do que o altar que tinha em Siló, o lugar certo, onde que ficava o tabernáculo. A Bíblia vai falar o seguinte, que quando o povo ficou sabendo disso, eles então resolveram tomar uma decisão de acabar, entrar em guerra com essas 3 nações, porque nunca poderiam, essas 3 tribos, levantar um altar igual ao altar que tinha em Siló. E a Bíblia fala que houve uma comitiva de um homem chamado Eleazar, o sacerdote, e mais 10 príncipes ali foram lá para saber o que era aquilo. Quando chegaram lá, então eles explicaram para eles, olha, nós fizemos esse altar porque nós pensávamos que os nossos filhos, a geração que vai vir, possivelmente vai ficar como esquecida daquilo que passamos lá atrás. Então construímos esse altar aqui, simplesmente para lembrança, um altar de testemunho. É um altar que não é o mesmo altar que tem lá em Siló. Aquilo pareceu bem e agradável aos olhos de todos. Eles voltaram para Israel dizendo, olha, não é o altar que nós estamos pensando. Eles não estão dividindo, eles não estão sendo idólatras, não. Tudo bem. Mas quando eu li isso, eu pensei comigo, altar bonito, mas sem fogo. Porque aquele altar não podia ter fogo. Aquele altar não podia ter lenha, aquele altar não podia ter fogo, aquele altar não podia ter sacrifício, aquele altar não podia ter nada. Simplesmente um altar bonito, sem fogo. E eu pergunto, o que adianta um altar bonito sem fogo? O que adianta um altar bonito sem lenha? O que adianta um altar bonito sem sacrifício? O que adianta? Era um altar lindo, maravilhoso, mas não tinha fogo. Então não resolve. Volto de novo, querido, não adianta ter aparência de tudo. Tem que ter fogo de Deus dentro de nós. Não adianta simplesmente a aparência disso e daquilo, o glamour, tem que ter fogo. A gente cresceu no fogo, nasceu no fogo e vai viver no fogo. Esse altar representa isso que muitas das vezes o povo hoje está interpretando. Que eu queria ter tempo para falar, o movimento de John Wesley na Inglaterra, o maior movimento pentecostal que a Inglaterra já recebeu. Mas quando vocês vão lá hoje, por exemplo, aquelas igrejas hoje são tudo transformadas em cassinos, em lugares onde que se bebe, onde que se fuma, onde que se dança. Me pergunta por quê, Kim? O fogo acabou. O fogo acabou. O fogo acabou. Oremos pelo Brasil, oremos pela nossa igreja, oremos por tudo que está acontecendo, porque não adianta altar bonito. Não adianta a igreja como aquelas que às vezes está trazendo até peças, muros de bronze, placas de bronze, né? Torneiras de ouro para enfeitar aqui, mas não adianta, precisa ter fogo, querido. Precisa ter fogo. E quando se tem fogo de Deus, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais. O diabo fica lá fora e não fica aqui dentro. A contenda sai, a inveja sai, a malícia sai, e o povo cresce para a honra e glória do nome de Jesus. Tem que ter fogo, queridos. Voltando, só para fechar. Pastor, você não levantou. Estou esperando você levantar. Queridos, água, fonte. A mulher samaritana bebeu dessa fonte. Capítulo 4, versículo 10 de João, vai dizer acerca da mulher samaritana. Aquela que Jesus chega pedindo, dá-me de beber. E ela diz assim, mas como pode ser tu, judeu, me pedir eu, que sou samaritana, água de beber? E ele responde, se você soubesse quem te pede de beber, você daria, e provaria o dom de Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. A mulher samaritana nunca mais foi a mesma. Quem conhece a história dessa mulher, sabe o que ela fez na cidade dela quando ela entrou.
Enquanto os outros discípulos estavam buscando outras coisas, está aqui, Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede de água, você teria lhe pedido, e dele receberia água viva. Glória seja dado o nome de Jesus. Essa mulher, ela ganhou mais discípulos do que os próprios discípulos de Jesus quando saíram para buscar alimento. Outra palavra, Hagar, ou H, Nino, a Bíblia vai falar em Gênesis, lá então, daquela mulher que a Bíblia fala que, injustiçada, ou talvez mandada embora, por Sarai, naqueles dias, porque ela zombava de Isaac, ela saiu, mas o seu menino, ali pronto para morrer, depois de receber um vaso, um odre com água, mas a água ia acabando, e ela ficou a uma distância de um tiro de pedra, de um arco, 70 metros, para esperar a morte daquele menino. Mas o anjo apareceu e mostrou para ela, e pediu para que pegasse na mão do menino e o levantasse ali, porque faria dele uma grande nação. A Bíblia fala que os seus olhos foram abertos, e ela viu uma grande fonte ali naquele lugar. Só para fechar, querido, em Acoré é Sansão, capítulo 15, versículo 19 do livro de Juízes, vai falar de Sansão, que depois de lutar contra os filisteus ali em Leí, na cidade de Leí, ele cansou, porque ele pegou uma queixada de jumento e matou 500, e depois ele matou 500, fez um montão, contou, mas ele cansou, e naquele cansaço dele, diz a Bíblia que ele teve sede ali, e ele clamou ao Senhor: Senhor, só vai deixar eu morrer perto desses circuncisos aqui, Senhor? E ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que naquela mesma hora, o Senhor fez uma cava na rocha, e saiu água, e ele pôde beber dessa água, e reviveu novamente. A Bíblia fala que depois daquele dia, ele reinou ainda por mais 20 anos, 20 anos, sabe o que significa? Renovação. Já está na hora, meu pastor, renovação. Cansamos às vezes, cansamos de lutar, desculpa a expressão, mas às vezes a gente cansa de ser crente. Tem dia que a gente fala assim: vou chutar o balde, eu não aguento mais, não dá mais para mim, pressiona o mundo daqui, pressiona o mundo dali, é tanta coisa, e ser fiel nos dias de hoje não é fácil, querido, a gente sabe disso, e a gente cansa todo, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, às vezes a gente cansa, e de tanto lutar contra a carne, lutar contra o sangue, ou seja, contra a carne, contra as hostes infernais, e contra o mundo, principalmente a minha carne, miserável, homem que sou. Lutar contra a minha própria carne é difícil demais. Eu posso vencer o mundo e posso vencer até o diabo, mas eu sou duro na queda. Como eu sou difícil quando eu consigo entrar dentro da vontade de Deus. Querido, se a gente consegue entrar dentro da vontade de Deus, a gente está feito. Não é, pastor Júlio? A gente está... O mundo não é problema. O inimigo já está vencido. Mas vencer a gente mesmo é tão complicado. A minha renúncia, o meu querer, a minha vontade. Vou na igreja a hora que eu quero, a hora que eu quero, eu leio a Bíblia a hora que eu quero. Nino, eu participo na hora que eu quero, fazendo beicinho o tempo todo para Deus, parecendo que Deus está pegando boi da gente estar na igreja, parecendo que Deus está assim, né, precisando de pessoas para o adorá-lo. Sendo que no céu existem milhares e milhares de querubins, de serafins, de anjos adorando a Ele agora, e às vezes a igreja vazia, que poderia estar aqui, mas muitas das vezes prefere estar no conforto do lar, assistindo uma televisão, assistindo um jogo, porque não conseguimos às vezes vencer a gente mesmo, mas a gente cansa. Sansão cansou, e quando ele cansou, ele clamou ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, o Senhor abriu uma fonte para ele. Essa fonte chama Encoré, ou Encore, dependendo do nome que você quiser. Diz assim: é a fonte que clama, é a fonte que clama. Jeremias disse: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eu vim aqui para falar do Espírito Santo. Eu tenho liberdade para falar que eu sou aquele que acredita no batismo com o Espírito Santo, na cura divina,
no poder que existe na pessoa do Espírito Santo, nas tuas mãos. E se você acredita nisso, não apenas pelo ouvir, mas crê no coração, eu convido o Espírito de Deus a fazer uma obra que só o Senhor pode fazer. E olha, nós não precisamos esperar a conferência não, vai ser muito boa, mas o Espírito que atua no nosso meio, Ele pode fazer de mim e de você uma tocha nessa noite, viu, querido? Ele pode fazer algo diferente nessa noite. Isso vai depender da maneira, com a intensidade que você tem sede agora, e o seu querer, a sua vontade de ser e de pedir. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, e que teu Espírito possa falar melhor no nosso coração, ó Deus, porque é maravilhoso poder estar no teu altar, ó Deus, poder olhar, ó Deus, rever essa igreja, a tua palavra, e saber que o teu Espírito pare no nosso meio, como parou naquele dia, Senhor, e que a tua vontade é muito maior do que a minha, porque o teu desejo, Espírito Santo, é encher, é fazer vasos transbordantes aqui nessa noite, a começar por mim, ó Deus. Nós estamos dando lugar. Faz uma obra que somente o Senhor pode fazer. Pastor não pode fazer, igreja não pode fazer, mas o Senhor pode fazer. Pai, não é novidade nessa noite se o Senhor batizar com o Espírito Santo. Não é novidade para mim nessa noite se houver profecias aqui nesse lugar, ó Deus. Não é novidade se esse povo começar a adorar o Senhor em mistério, em línguas estranhas. Não é novidade que nós recebemos agora os dons espirituais. Não é novidade que nessa noite o Senhor possa levantar um exército muito mais poderoso do que entrou aqui, ó Deus, porque o teu Espírito aprova em fazer isso enquanto a tua igreja estiver aqui na face da terra. E se você confirma com o meu coração, simplesmente aplaude a Jesus.